E aí pessoal, beleza? Aqui é o Omar Alexandre. Nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre o congresso da Bergo, o congresso 2019, que aconteceu dia 27 a 31 de maio, na última semana, lá em Curitiba, Paraná. Então, eu participei a semana toda, foi muito legal. Eu vou, em outros vídeos, compartilhar um pouco do que eu vi lá. Mas nesse vídeo aqui, eu queria falar sobre a entrevista que eu fiz com a doutora Laila. Ela é médica do trabalho, auditora do Ministério do Trabalho. E ela esteve dia 30 fazendo uma palestra sobre o E-Social. E aí eu estava hospedado no mesmo hotel que ela. Marquei com ela, fiz essa entrevista de quase 1 hora, que vocês vão conferir a seguir. Então assim, queria agradecer a Bergo, queria agradecer em especial a professora doutora Lucimara Baú, que me convidou para fazer um mini curso. Aconteceu na segunda-feira, sobre gestão de riscos ergonômicos. 40 pessoas se inscreveram, foi bem legal. Está aqui a credencial do evento, ó, foi muito bacana. Esse congresso assim foi muito legal. Eu estive em Belo Horizonte em 2016, mas esse aqui teve muito mais gente. Foi super bacana a organização toda do evento. Vou falar mais sobre ele em outros vídeos. E assim, espero que vocês gostem dessa entrevista exclusiva que eu fiz com a doutora Laila, pessoa simpaticíssima, super solícita, generosa, conversou quase 1 hora comigo. Eu tentei ali compilar as perguntas mais frequentes, então eu espero que tire a dúvida da maioria de vocês aí. Se você gostou, se inscreva no meu canal aqui no YouTube. Se você está assistindo no Instagram, ou no link do Instagram, ou no Facebook, vai lá no YouTube, se inscreva no meu canal para acompanhar outros vídeos, como esse daqui, e deixe seus comentários se eu deixei de fazer alguma pergunta que você gostaria de saber. Legal? Confere aí. Abraço. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre me apresento assim, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu tenho a honra aqui, o privilégio de estar com a doutora Laila, que vai se apresentar para vocês. Pessoa mega simpática, generosa, a gente acabou de tomar café aqui no hotel, de disponibilizar o tempo dela para evangelizar a ergonomia e falar um pouquinho sobre o E-Social. Então, doutora, se você puder se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar onde você está. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laila, então. Hoje eu sou auditora fiscal, no trabalho, no Ministério da Economia atualmente, antes do Ministério do Trabalho. Mas eu sou médica de formação, já fiz residência em saúde do trabalhador, mestrado também em saúde do trabalhador, nas questões de ergonomia. E já passei por alguns trabalhos anteriormente, mas já tem 12 anos que eu estou no Ministério do Trabalho, fazendo fiscalizações de saúde e segurança, inclusão de pessoa com deficiência e geralmente com foco nessa parte de ergonomia, de saúde, por causa da minha formação. E aí já desde 2017 que eu venho trabalhando com o E-Social, no grupo de construção técnica, do sistema. E aí trabalhei muito com essa parte dos fatores de risco ergonômicos. Então, famigerado fator, a tabela do E-Social, 58 itens. Então, assim, vamos falar um pouquinho, doutora, rapidamente, da construção desse grupo, como que foi idealizado, como que vocês começaram a trabalhar nesses fatores, por favor. Bom, o E-Social já vem de um decreto desde 2014, então a gente já teve outras pessoas trabalhando, tanto que essa tabela de fatores de risco ela sofreu várias modificações ao longo dos anos. Quem acompanhou viu que inicialmente eram 8 fatores, depois 21, me parece. O pessoal mais da Previdência Social que estava trabalhando nisso. Então já tem alguns anos que existe um grupo do Ministério do Trabalho ativamente participando dessa construção dos layouts e das tabelas. E aí, quando nos foi solicitado um aprofundamento na parte de saúde e segurança, nós entramos, é um grupo, não sou só eu, lógico, mas então tem engenheiros, tem pessoas de outras formações também, para a gente tentar construir da melhor maneira possível essa tabela. A gente quis mesmo ampliar justamente para alertar mais para as questões que são relacionadas à ergonomia, Porque às vezes as pessoas se prendem muito ao que o sistema exige. É claro que a análise ergonômica vai muito além disso, mas quanto mais coisas a gente tiver que prestar atenção, eu acho que mais chama atenção. Então, entrando nessa questão, qual que é o objetivo desses itens na tabela para a ergonomia? Tem gente que fala assim, a análise ergonômica foi substituída pelos 58 itens. Eu tenho que responder os 58 itens
Não, de Qual que é o maneira- objetivo desses? Não, de jeito nenhum. A gente não tem nenhuma pretensão, nem desejo de substituir a análise ergonômica, assim como isso não ocorre também para os outros programas, né? PPRA, PCMSO, nenhum deles vai ser substituído. O E-Social, ele não está trazendo nenhuma obrigação nova. Então, as coisas que a gente já tinha que fazer, do cuidado do ambiente de trabalho, da proteção do trabalhador, né? Aquela coisa de adaptar o trabalho para as características psicofisiológicas do trabalhador, continua valendo, está lá na NR17 e é o nosso foco principal. O E-Social, ele só quer que a gente transponha alguns fatores de risco lá para dentro do sistema, mas é óbvio que aquilo está longe de ser uma análise ergonômica. A gente, de maneira alguma, pode pegar aquilo como se fosse um checklist, tem, não tem, no ambiente. Isso não é para acontecer, tá, gente? Então, assim, nada vai ser substituído dos programas de proteção de saúde e segurança do trabalhador. Eu costumo dizer que não mudou nada, é a passagem do analógico para o digital. As Exato. obrigações, o que você faz, é Não continuar muda fazendo. nada, tem que manter as mesmas obrigações e agora a questão é só que algumas das informações desses programas de controle, de proteção vão para o sistema, nem são todas, né? A gente só tem uma parcelinha lá dentro dos fatores de risco. Tá. Bom, a gente falou um pouco dessa estruturação, está passando por revisão. Outra pergunta. Aí uma pergunta que está fomentada nessas últimas semanas, né? Eu queria a tua opinião pessoal na questão dessas reformas de normas, de enxugar 90% das NRs. Qual que é a sua opinião? A NR17, pessoal, vai acabar? Então a doutora vai responder pra gente aqui, na opinião dela, se ela acha que vai acabar a NR17. É claro, gente, a gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer, né? Como eu estava brincando antes, mas não tem bola de cristal. Mas a gente sabe que existe toda uma legislação de construção dessas normas. Toda norma regulamentadora ela tem que ser discutida de maneira tripartite, né? Incluindo os técnicos do governo, os trabalhadores, né? Representantes de trabalhadores e representantes dos empresários. Então não existe essa possibilidade de simplesmente vamos riscar tudo da norma regulamentadora e aí nada mais vai ter regulamentação. Não funciona assim, tem toda uma discussão técnica. A gente vê assim, que eu falo que é fofoca de corredor, né? Porque infelizmente a gente tem muita informação atravessada. Por exemplo, tem entidades privadas falando, nossa, que vamos construir a NRX. Não é assim que funciona, é tudo tripartite, eles vão participar também da construção. E é claro que é o que eu sempre defendo, se a gente perceber que as coisas estão passando de um limite, vamos brigar por isso, né? A gente tem que manter o regramento de proteção do trabalhador. E nessa revisão, não só o Ministério do Trabalho, mas a Fundacentro está apoiando. Né? Sim, todos os técnicos da Fundacentro. A gente tem gente com uma excelente formação e muitos anos de experiência no trabalho de revisão, inclusive da NR15, né, que é muito importante para a gente, até porque a gente tem divergências de legislação previdenciária e trabalhista, e isso deve ser acertado agora, né? nessas revisões, isso para usar as NHOs. Então, assim, a gente tem muito material técnico excelente, tanto no país quanto internacionalmente. O que a gente quer é absorver isso para o nosso trabalho, né? E atualizar, porque as normas são bem antigas. A tendência atual, a gente percebe nas normas mais recentes, todas elas reforçam a questão da ergonomia, né? O Roman estava até fazendo um estudo. Então, assim, a tendência é aumentar cada vez mais esse olhar da ergonomia e não diminuir. A doutora falou desse estudo, eu ainda não divulguei, mas eu vou divulgar mais material sobre isso. Das 37 normas regulamentadoras, as questões de ergonomia daquelas 5 categorias que está na NR17, transporte e movimentação de materiais, equipamentos, organização do trabalho, só não está presente esses itens em 5 das 37. Então a ergonomia, ela nunca vai acabar, eu escrevi um artigo sobre isso, né, se a NR17 vai acabar. Isso não vai acabar, gente, calma. Respira que é de grátis, não vai acabar a NR17. Outra pergunta. A ergonomia vai sair do E-Social, na sua opinião? Não, nós vamos defender tecnicamente, com todas as forças, para não sair. Pode enxugar, talvez. Não sei. Diminuir, mas acabar não. Acabar não. Não tem jeito de acabar, porque a IN 77, lá que definiu as questões do PPP, lá na Previdência Social, ela falou que quando o PPP fosse um meio digital, ele teria que incluir fatores de risco mecânicos e ergonômicos.
Assim, tem legislação que fundamenta isso, né? Não é tão simples assim, né? Não é não, teria que mudar essas regras todas, e assim, tem todo um acordo de construção da social entre o grupo piloto de empresas, né, e todos os entes federativos dos órgãos do governo, Caixa Econômica, o Ministério da Previdência e o antigo do Trabalho, mas esses entes eles têm um acordo e esse grupo de trabalho já vem existindo há muitos anos, então assim, você não tem necessidade de quebrar isso. Os aspectos psicossociais cognitivos lá da tabela, vai sair isso? Ah, é muito complicado, ninguém sabe como fazer. Na sua opinião, assim, no seu feeling, tem possibilidade disso sair das tabelas? Tecnicamente não faz o menor sentido sair, né? Porque a NR17 só fala disso, né? A NR17 fala, a gente tem que adaptar o trabalho às características psicofisiológicas, né, do trabalhador. E só com essa frasezinha a gente já tem a questão psico toda incluída na avaliação ergonômica. E de toda forma, as discussões técnicas elas estão sendo travadas, né? Houve essa solicitação governamental, empresarial de redução, de enxugamento do bloco social. A gente tem uma reunião técnica ainda agendada de 17 a 19 de junho agora. 17 a 19 de junho. Junho, é mês 6, está pertinho. A agenda está aí, vai ser feita uma reunião de atualização. Isso, então assim, por enquanto é só a gente do grupo técnico para a gente ver o que é possível simplificar. Então é só depois desses 3 dias que a gente vai poder dizer melhor para vocês se vão acontecer alterações ou não, né, nessas tabelas e no próprio layout da social. Por enquanto a gente ainda não tem nada definido. Tudo que disser que vai acabar, etc., é fofoca. Fofoca e às vezes gera desinformação. Com certeza, esse é que é o grande risco, né? E deixa todo mundo apavorado mas eu falo que se você quer uma informação concreta e oficial, pesquisa no site do E-Social do governo. É lá que as informações verdadeiras vão sempre surgir em primeira mão. Antes de aparecer lá, nada é concreto. Então, é o melhor lugar para a gente pesquisar. Aí, antes de entrar nas grandes dúvidas que o pessoal sempre faz, né, pergunta, o E-Social, a gente vê muito aí curso de, né, especialista em E-Social. O que você acha em relação a essa parte de metodologia, de como que uma análise ergonômica tem que ser? Parece que mudou a ergonomia, né? Agora com o E-Social, a análise ergonômica é nova. Agora você tem que fazer Como que é a análise ergonômica? Tem que fazer eu sou especialista há 20 anos em ergonomia, mas eu tenho que fazer um curso para como fazer a análise ergonômica de ergonomia do E-Social. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? Na verdade, especialista em social, por enquanto, está complicado, porque o sistema nem está pronto, né? A gente ainda está em desenvolvimento. Você se considera uma especialista em social? Posso ser. Até porque, assim, por mais que a gente construa todo o funcionamento dele ali, a gente ainda tem que colocar em aplicação, que é o que eu costumo falar. Esse grupo técnico de construção, ele faz uma base, né, e ele lança isso para as empresas, para a sociedade, e todo mundo contribui. Então, em todo evento que a gente vai, a gente pega informações, né, e traz para melhorar o sistema cada vez mais. Está em construção, então, por enquanto, não tem jeito de ser especialista em nada. Em relação às análises ergonômicas, gente, nada mudou. Né? Todo mundo tem ali o seu método, sua técnica, e vai continuar aplicando da mesma maneira, né, ou às vezes vai até ampliar as técnicas, utilizar novas ferramentas para poder fazer uma análise mais completa, como ela já deveria ser, na verdade. É isso. Na verdade é isso. A gente não está trazendo nenhuma novidade. Tudo já estava previsto na NR17 há anos. O que a gente precisa é que agora as pessoas estão fazendo uma revisão. Ah, será que o que eu estava fazendo realmente contemplava tudo isso ou não? E aí é por isso que aquela tabela de riscos trouxe essa sensação de novidade. Mas não tem novidade. É a mesma análise ergonômica. Ah, eu preciso usar qual ferramenta? Eu preciso medir isso como? Gente, a gente tem centenas de ferramentas, mas são ferramentas, elas não são a análise ergonômica. Você tem que fazer a análise ergonômica, conhecer a atividade, compreender aquele trabalho, avaliar as demandas. A partir daí, você avalia se tem necessidade de usar uma escala, um questionário, né? Todas aquelas ferramentas que a gente conhece de biomecânica, de avaliação cognitiva. Então, assim, ferramentas a gente tem inúmeras. O que precisa fazer é estudar, conhecer a ferramenta e conhecer o trabalho onde você está aplicando essa ferramenta para ver se eles conversam. E aplicar a ferramenta errada só vai te trazer um resultado falso, né? Que você pode confiar. Então tem que ter cuidado. Então vamos entrar nas perguntas. Eu não fiz a lição de casa, deveria ter feito uma pauta de perguntas, mas vou tentar lembrar de tudo que for possível aqui, das principais dúvidas que as pessoas têm. A doutora já respondeu até algumas aqui, mas eu vou reforçar. Então vamos lá. Vamos começar pelo básico.
vamos considerar que você trabalha com score de risco, né? De 1 a 5, um range de 1 a 5, de 1 a 3. Então vamos trabalhar com o básico aí, verde, amarelo e vermelho, que é risco controlado, ou risco trivial, que fala usa 18.000, um risco médio e um risco alto. A partir de que cor? Primeiro, o que fala as tabelas do E-Social? Fator de risco ou risco? Por favor, defina pra gente, Isso é o fazendo primeiro favor. ponto fundamental. A tabela 23, ela tem fatores de risco. Fatores de risco. Fatores, não é um risco ainda. Por quê? Ela é uma tabela que vai fazer parte do preenchimento do evento S2240, né, de riscos ambientais. Então, não só para ergonomia, mas para risco químico, físico, biológico, a gente faz toda uma análise do ambiente, vê se esse fator de risco está presente e vai falar uma série de coisas sobre ele. Qual o método que eu usei para avaliar, né? E aí, por exemplo, os que têm medição quantitativa, existe o campo para preencher o resultado dessa avaliação quantitativa e a informação se existe um sistema de proteção coletiva. No caso dos outros agentes, a gente tem também a questão do equipamento de proteção individual, tem que falar da eficácia deles. Então, assim, só depois que você preenche todo o evento 2240 é que você define se aquilo é um risco ou não. A tabela 23 tem só os fatores de risco. E aí isso impacta um pouco nessa questão, né, de que cor que eu vou colocar lá. Primeiro, gente, essas escalas elas não são obrigatórias, né? Mas o ponto fundamental é, se você aplicou uma ferramenta adequada e fez essa escala de risco, você está avaliando o risco, a probabilidade de acontecer um dano. A tabela 23, você está preenchendo um fator de risco. Então, se ele existe lá, ele vai aparecer. A pessoa trabalha no turno da noite, né? Trabalha no turno. Mas ele fica 2 horas no trabalho noturno, eu tenho que preencher? Tem. É binário. Noturno, binário. Trabalho ou não trabalho? Tem ou não tem, né? Então, assim, o fator de risco é nesse sentido. Então, didaticamente, eu posso dizer que os riscos verdes têm que ser lançados? A princípio, sim, né? Não tem muito jeito, não. Aí essa conclusão, se ele faz algum dano realmente na saúde da pessoa ou não, isso é uma outra avaliação externa, gravidade, não né? é social, da gravidade, né? Porque o que acontece, gente? Todo adoecimento, ele tem a questão da sensibilidade individual e do ambiente, né? Do risco, do fator de risco que está no ambiente. Então, por mais que ele seja verde, aquilo é uma média estatística. Pode ser que para alguém aquilo provoque adoecimento. Curva de Gauss. Exato. Então, se existe a probabilidade ali, é um fator de risco presente, ele vai aparecer no sistema. Então, ainda aproveitando um gancho nessa pergunta, se eu lançar um fator de risco verde, né, informando lá uma determinada situação, o Ministério do Trabalho vai me multar? Eu vou ser penalizado? Eu vou cair na malha fina? Não. Como que é? O que acontece, gente? Em primeiro lugar, é importante dizer que o E-Social ele não é um sistema fiscalizador, tá? Ele é um repositório de informações. É da mesma maneira que a gente faz a declaração de imposto de renda de pessoa física ou jurídica, você coloca os dados, isso é enviado, né, para o sistema, e aí existe uma malha fiscal que vai cruzar alguns dados e avaliar se existe uma possibilidade de inconsistência ali. Tem alguma informação que não está batendo. Né? Os órgãos todos que têm acesso às informações do social vão construir malhas fiscalizadoras também. E essas malhas vão fazer isso, elas vão te trazer um indício de que alguma coisa está irregular. Não vai fazer uma multa automática jamais, porque o trabalho nosso de auditoria, ele sempre vai demandar um ser humano por trás ali da máquina do sistema. Principalmente nas questões de saúde e segurança, que jamais vão ser substituídas porque a gente tem a inspeção no local, a gente tem que conhecer o ambiente de trabalho. E é interpretativo, você tem que ter toda uma avaliação. Exato. E de repente você tem lá, eu informei os fatores de risco, mas lá na parte de monitoramento de saúde eu não falei os exames para aquele fator de risco. O que está acontecendo? Será que está irregular? Não sei, é um indício. Vamos verificar o que está acontecendo lá no local. E aí, o empregador vai ter toda a possibilidade de explicar as situações, de demonstrar os documentos, que, como eu disse, uma partezinha vai para o social, todo o restante está lá, guardado na empresa. Então a gente tem que verificar isso. Ainda nessa linha, então a empresa omitiu as informações. Então ela tem lá trabalho noturno, trabalho... principalmente aquelas questões mais binárias, que não tem muita avaliação, posto-trabalho improvisado. Ele tem essas situações, mas ele falou assim, eu só vou informar o que for vermelho, ou o que for amarelo, eu não vou informar os verdes. Tem a possibilidade, eu imagino, né, nesse cross aí, nesse deparo aí, a empresa A
de determinado rumo de atividade, lançou lá os fatores de risco dessa empresa. A empresa B, que é do mesmo ramo concorrente, que faz a mesma coisa assim, em termos de produção, de manufatura, ela não informou nem metade do que essa empresa A informou. Tem possibilidade disso conversar? Tem possibilidade, né, nas malhas da gente, porque a gente tem acesso aos dados de todas as empresas. Então não é tão simples não informar assim. Não é não. Porque mais do que isso, a gente tem possibilidade de cruzar dados com outros sistemas. Então, por exemplo, sistemas de afastamentos na Previdência Social. A empresa não tem risco nenhum, né? E está cheia de afastamentos por doenças que podem estar relacionadas a supostos riscos. Epidemiologia, né? Estudos epidemiológicos, estatística está desfavorável. Tá, e a gente está cada dia com mais sistemas informatizados, com mais dados disponíveis. Né? Big Data. Os dados de benefício da Previdência Social já são amplamente disponíveis, de CAT e tudo mais, então a gente consegue cruzar essas informações e verificar. E além de tudo isso, como eu disse, tem um ser humano por trás, e a gente tem longa experiência de fiscalização. Então a gente sabe, chega numa metalúrgica, por exemplo, tá preenchendo lá que não tem ruído, não tem poeira, ou tá tudo muito bonito lá, ou tem alguma coisa muito errada no preenchimento das informações, e a gente vai verificar. É errado dizer que você omitir as informações, ao contrário, pode ser um tiro no pé, porque você pode estar chamando mais atenção ainda? Com certeza. Então assim, eu falo, a sinceridade é sempre a melhor escolha em relação à fiscalização. Quanto mais você passa os dados, mais você demonstra que você está reconhecendo os riscos, que é uma obrigação lá da NR9, e está tomando providências em relação a esses riscos. Porque se você simplesmente omite, além de que pode, né, provavelmente existirá alguma multa relacionada à não informação, porque isso aí tem que ser criado também com legislação específica e tudo mais, mas provavelmente vai existir. Então, se você não informa, hoje ainda não tem, né? Diretamente ligado ao sistema não, porque a gente tem na CLT a questão de passar as informações para a auditoria. E aí tem que existir algum dispositivo que vincula um pouco isso aí com a forma de passar essas informações, né? Mas assim, tem possibilidade de multar, então isso provavelmente vai existir se não houver a informação. E tem todas as outras multas previstas nas normas regulamentadoras, CLT, etc., que são para as irregularidades que a gente vai encontrar no local. Você só não informou ou você realmente não fez análise ergonômica, não avaliou nada. Aí são infrações diferentes, né? Não informar uma coisa, então fazer é pior ainda. Informei uma situação de fator de risco, de acordo com a análise ergonômica, e aí isso vai para o sistema, a empresa vai lá e faz uma adequação da situação e esse fator de risco passa a não existir mais. Como é que funciona? Isso aí é muito tranquilo, porque o evento S2240, o que acontece? Você informa no social os fatores de risco e todos aqueles controles, ok. Aí a partir do momento que você mudou aqueles riscos, você informa um novo 2240, e a partir daquela data ali, fica, né, valendo a nova informação. Então, é bem tranquilo. Mas a anterior permanece no sistema. Nada histórico, é apagado. né? Nada é apagado. Até porque esse histórico é muito interessante para aquela empresa que quer fazer as coisas bem feitas e melhorar as condições de trabalho. Esse histórico vai ser construído ao longo do tempo de preenchimento do social. A gente vai perceber, olha, aqui ela tinha tantos riscos, isso está diminuindo, né? Então, como que está isso aqui? Por exemplo, os riscos que teve mensuração, ruído, ela tinha 85 decibéis. Aí daí a um ano ela veio preencher novamente o 2240 para aqueles funcionários, falando, agora o meu ruído está a 70 decibéis. Então, assim, isso a gente vai poder enxergar a evolução das empresas no controle pelo sistema. Ferramentas ergonômicas. Eu tenho que utilizar ferramentas ergonômicas que estão em ISO. Já ouvi falar isso, né? Nossa, só pode usar a ferramenta que está em ISO. Eu posso usar referência do manual de aplicação da NR17 ou colocar conforme observação ou análise da atividade, se for o caso, e complementar com uma ferramenta. Como é que funciona a metodologia? Você está dizendo aquele campo, né? Que a gente tem que preencher o método que foi utilizado para análise. Isso, é esse campo aí. É bastante importante, porque, gente, o que se quer perceber com esse campo é isso, se as ferramentas utilizadas foram as adequadas. É obrigatório usar a ferramenta de maneira alguma, né? A análise ergonômica do trabalho é aquela coisa de compreender a atividade, como a gente falou. Então, o manual da NR17 traz isso muito bem detalhado, te dá exemplos do que são normas de produção, né, conteúdo da tarefa. Então, essas coisas todas estão bem descritas lá. Se você faz uma boa análise usando esse método de conhecer a atividade, ok. Se você faz uma primeira análise da atividade, fala, eu gostaria de fazer uma observação sistemática aqui,
medir os movimentos, quantificar isso mais, vou usar a ferramenta X. Ok, o importante é aquilo que eu falei no início, a gente tem que usar a ferramenta adequada para o que se quer entender, né? Senão dá tudo errado. Se você usar uma ferramenta de coluna para uma pessoa que usa só os membros superiores para trabalhar, vai ficar tudo verdinho e você não vai descobrir nada e não vai melhorar as condições de trabalho da pessoa. Então o importante é isso, usar bem e anotar lá naquele campo do social qual foi o seu método usado. E uma ferramenta, um método com comprovação científica, com validação, ele não necessariamente precisa estar em ISO. Né? Não, de maneira alguma. A gente tem artigos científicos excelentes, com vários métodos validados no Brasil, né? Por exemplo, para avaliação cognitiva, essas coisas todas. Então, assim, não precisa estar em ISO de maneira nenhuma. O importante é que seja técnico, mas não vai sair inventando também escalas da sua cabeça, porque isso aí é complicado. A gente precisa de ter uma coisa científica, mas não precisa estar em ISO de jeito nenhum. A doutora Laia comentou na palestra ontem, eu até fiz uma pergunta, eu vou repetir aqui. Eu acho que um grande problema que o social está trazendo, porque as pessoas não fazem lição de casa, ela vai falar sobre isso, que é o seguinte, ergonomia sempre foi sob demanda, o próprio manual de aplicação da NR17 fala que o auditor tem que fazer um recorte, e aí eu vejo muito isso em empresa, e consultor também adora fazer isso, né, que tem que fazer a análise ergonômica da fábrica inteira. E aí você tem lá um posto extremamente crítico na produção, né, que já tem várias demandas ali, você vai analisar a ergonomia na portaria, no refeitório do jardineiro. Isso não é legal. E até porque quando a empresa é muito grande, até você terminar o último posto, o primeiro já está diferente. O trabalho é dinâmico. É muito dinâmico. Né? A ergonomia é um negócio contínuo, né? É melhoria contínua. Até porque às vezes você mexe para melhorar um lado, piora de outro lado, tem que estar sempre reavaliando. Então, como que funciona essa questão? Por exemplo, a empresa te contratou, você é uma consultoria, ou você é um ergonomista dentro de uma empresa, eu tenho que fazer a análise ergonômica das atividades. O pessoal fala posto de trabalho, não é por atividade, você tem que contemplar as atividades para responder, depois atrelar com o CPF, não é isso? Tem a descrição, né, do ambiente de trabalho e da função que a pessoa faz. Então, como que funciona essa questão que você respondeu ontem lá, né? Com o E-Social eu tenho que fazer 9.000 análises até o prazo agora que tem para entregar, como é que funciona isso? E aí? Na verdade não é para funcionar assim, né, que foi o que a gente começou ontem. As análises elas já deveriam existir, a NR17 tem muitos anos, não é novidade para ninguém, né, gente? Então, assim, agora para apagar incêndio, não tem a menor possibilidade de fazer uma análise ergonômica bem feita de um monte de postos de trabalho a tempo de colocar no social. Isso já deveria existir há muito tempo. Mas como não existe, o que a gente faz hoje? Tem umas pessoas perguntando, posso fazer um mapeamento ergonômico? Gente, tem alguns pontos ali daquela tabela de fatores de risco que são muito óbvios, né? Por exemplo, é quase checklist. Quase. Então, assim, trabalha em pé o dia inteiro. Ok, isso aí você não vai fazer uma super análise para descobrir isso, basta olhar, né? Perguntar para a pessoa. Então, assim, tem várias coisas ali que são de fácil preenchimento. Tem outras que demandam realmente uma análise ergonômica mais aprofundada para responder. O que a gente faz? Vamos fazer um checklist com aqueles fatores lá e pronto, acabou? Não tem jeito, não funciona assim. Você vai fazer no primeiro momento vamos analisar as demandas, né? Como você falou, vamos verificar os postos mais críticos e partir deles. Como que eu analiso demanda? Pode ser queixa no ambulatório, né? No serviço de saúde. Dados epidemiológicos. Dados epidemiológicos, né? Absenteísmo. Então, assim, você tem vários fatores. Pode ser um gargalo na produção, que lá sempre dá problema e tem alguma coisa para se estudar. Então, a gente tem 1000 fatores ali que vão indicar os postos críticos, vamos dizer assim, que a gente vai priorizar. Já deveria ter feito há muito tempo também, né? Mas vamos fazer agora. E o restante, o que vai fazer? Aos poucos vocês vão conseguindo preencher. Preencham aqueles que são básicos e vai ficar faltando muita coisa. Mas é melhor preencher tudo que puder agora e aí em caso de fiscalização, mas estranho, por que está faltando fatores de risco? Aí a fiscalização vai procurar, né, o local e vocês vão explicar isso. A gente está fazendo a análise ergonômica. Pode sofrer autuação? Assim, pode, porque como eu disse, a NR17 é muito antiga e já deveria estar pronto. Mas é importante ter cronograma, contrato com uma empresa ou com um profissional. Mostrar que realmente a coisa está estruturada para acontecer, né? Por mais que tenha um atraso significativo nisso, tem que demonstrar que agora você está fazendo da melhor maneira possível. Então, assim, não é deixar de preencher, não vou preencher nada porque eu não tenho análise ergonômica. Não precisa, tem muita coisa que dá para preencher com uma observação mais simplificada. Bom, eu abri para perguntas no Instagram, no Facebook, eu recebi algumas perguntas.
não cheguei a fazer pauta e tal, mas eu vou lembrando aqui, uma das perguntas foi em relação aos fatores qualitativos, quantitativos. Então, por exemplo, o que é longos períodos em pé? O que é repetitivo? Como não tem no E-Social, na tabela, não está dizendo exatamente o que é o fator para eu lançar ou não. Como é que funciona isso? Não tem nem vai ter. Não terá. Não terá. Porque o que acontece, gente? A gente tem literatura técnica ampla sobre todos aqueles itens lá. É possível você verificar métodos de avaliação, parâmetros, né, do que é leve, moderado, grave, o que eu posso considerar ali que realmente tem risco de adoecimento. E o ponto principal é sempre aquele, é conversar com o trabalhador. Assim, subir escada em excesso. Vou sair procurando, tem uma escadinha aqui de 2 degraus, será que a pessoa sobe isso aqui em excesso? Quantas vezes por dia ela faz? Não é por aí. Primeiro conversa com o trabalhador. Ele te aponta o que tem de ruim no posto de trabalho. Então, assim, o foco ali é a pessoa. A economia não tem esse negócio de fazer média, de fazer grupo homogêneo de exposição. Isso não funciona para a economia. As pessoas são diferentes. Grupo homogêneo de exposição. E a gente ouve muito isso. Eu posso fazer grupo homogêneo para responder esses fatores de risco? Gente, como você faz isso? As pessoas não são homogêneas. E aí o foco da economia é o ser humano, o indivíduo. Não tem jeito de fazer isso. Mas o que a gente tem que fazer mesmo é essa coisa. Trabalhador, como é que é trabalhar nesse posto de trabalho aqui, né? Que dificuldade que você sente. Então, assim, mesmo sem uma análise aprofundada, você já vai levantar ali as demandas principais para aquela atividade, né? E aí você vai focar naquilo com uma avaliação mais aprofundada. Isso é importante. Só para reforçar, assim, também uma dúvida muito, você já comentou um pouquinho, essa questão do sistema, para reforçar. Afinal, a análise ergonômica ela tem que ser feita por posto, por função, por atividade. Como é que fica essa... Na verdade, isso aí é um pouco confuso, né? Mas a ideia é que seja feito por atividade. O posto de trabalho, gente, ele pode ser variável, né? Então, assim, um posto de trabalho pode ser utilizado de formas diferentes ali. Esse posto tem essas coisas aqui, não sei. Porque sempre tem que ter o quê? A pessoa trabalhando. Então, nunca é só o posto de trabalho, o ambiente de trabalho, né? É a atividade, a pessoa está incluída mesmo. Sem a pessoa não funciona. E essa questão do grupo homogêneo, depois isso vai ser atrelado a um CPF no sistema? Mas não tem grupo homogêneo. Não tem grupo homogêneo. Não. Mas todos... Porque como é que funciona o sistema? Você informa lá naquela tabela, né, das 60 dos ambientes, aí os ambientes ficam descritos lá. E depois, para cada trabalhador, você vincula o ambiente, descreve as atividades dele, lista os fatores de risco conforme a tabela 23 e vai preenchendo cada dado de cada fator de risco ali. Então, isso é atrelado sim ao CPF, porque é daquele trabalhador que já foi registrado nos eventos de registro de empregado, lá atrás, né, no 220. Excelente. Tá claro, né, pessoal? A doutora Laila é extremamente didática, assertiva, não tem como ficar dúvida que ela está sendo super clara. Eu queria lembrar uma pergunta que você falou ontem, ainda nessa linha dos riscos, daqui a pouco eu lembro, eu vou falar para vocês. Continuando com relação aos famigerados psicossociais cognitivos, mas isso não está na NR17, não está, psicossocial na NR17, né? Como é que funciona isso? Os itens das tabelas referentes ao psicossocial cognitivo? A gente até está vendo alguns autores falando, né? Não, tem uma parte que é da ergonomia, tem uma parte que não é da ergonomia naqueles fatores de risco. Gente, porque toda vez que você tem que adaptar condições psicofisiológicas do ser humano, né, o trabalho a essas condições, você tem que avaliar o ser humano como um todo. Você não tem como fazer uma partição, eu quero analisar só o corpo da pessoa. A pessoa separa a cabeça do corpo? Não tem jeito. Então, assim, todo ser humano vai implicar ali no seu trabalho, o seu corpo físico, né, mas também a sua parte cognitiva e as suas emoções, seu afeto. Então, a gente é um ser, né, integral. E tudo isso tem que ser avaliado para essa adequada adaptação do trabalho, para conseguir conforto, segurança e desempenho eficiente, como a NR17 prevê há muito tempo. Então não tem jeito de falar, não é só biomecânica e ergonomia, de maneira não. Bom, tem alguma pergunta que eu não fiz que você acredita que é importante colocar, ou que você sabe que as pessoas, que é mais recorrente, né, que as pessoas te fazem, que você gostaria de falar? Veja se você lembra alguma coisa aí. O pessoal fica com bastante receio de colocar
esses fatores de risco, e aí em algum momento que alguma pessoa adoeça, que seja feito um nexo imediato, automático, com esse fator de risco. Não é assim que funciona, né, gente? Primeiro que, por exemplo, o nexo técnico epidemiológico da Previdência, ele foi uma coisa com avaliação epidemiológica, estatística, né? E aí existe essa conexão automática, mas depois isso tem possibilidade de reavaliação e tudo mais. Então, o nexo técnico é outra coisa. O E-Social não tem pretensão de fazer nada disso, né? Pelo contrário. Lá é um repositório de informações, a gente vai usar isso para uma fiscalização mais estratégica, mais inteligente, né? E até para a gente conseguir alcançar, né, mais locais de trabalho, mais trabalhadores com isso. Mas não existe essa coisa, se eu preencher o risco, eu já vou estar confessando que aquela doença que o trabalhador adquiriu é do trabalho. De maneira nenhuma, isso não existe, porque senão isso poderia existir com qualquer dos outros itens. Então, se eu colocar lá ruído e depois eu tenho um trabalhador com perda aditiva, automaticamente é trabalho. Agora, o que eu falo é o seguinte, as empresas, elas têm que se preocupar, e aí o consultor é fundamental nisso, né, o profissional da ergonomia, ok. Enquanto eu tiver problemas lá no meu ambiente de trabalho, fator de risco, eu não posso excluir a possibilidade de ligação disso com adoecimento. Até porque tem a previsão legal de que as doenças agravadas pelo trabalho têm o mesmo peso, né, do que as doenças totalmente provocadas pelo trabalho. Então, às vezes as pessoas falam, não, o ruído isso é muito frequente. Mas um rapaz trabalha numa banda no final de semana. Como que eu vou saber se é do meu trabalho, se é lá da banda dele? Acaba com o ruído do seu trabalho, aí você vai ter certeza que é da banda. Então, assim, a gente tem que consertar o que está na nossa alçada, que é o ambiente de trabalho. Corrigiu aquilo, eliminou o risco, o fator de risco, então não se preocupa mais com esse tipo de nexo, né? A preocupação nossa é essa, é melhorar o ambiente, não ficar registrando ou não registrando, vou esconder, não vou esconder. Não vai, vamos fazer a coisa direitinho. Eu queria perguntar de 2 itens dos psicossociais cognitivos aí, que o pessoal tem mais dúvida, que gera mais histeria, que é o estresse, avaliação de estresse e assédio moral de qualquer natureza. Entendi. Então, queria que você falasse um pouquinho desses dois. Isso é importante, porque assim, estresse no trabalho todo mundo tem, né? Ponto final. Por isso é que o fator de risco seria um excesso de estresse no trabalho, alguma coisa que está podendo ser adoecedora. E tem ferramentas para avaliar ele. Tem, isso é que é o fundamental. Então não é assim, eu acho que aquele trabalho está estressante. Eu vou pegar uma ferramenta que me permita avaliar qual que é o grau disso, o impacto disso na saúde, no bem-estar daquela pessoa. A mesma coisa o assédio. Mas se eu falar de assédio, eu vou estar envolvendo um trabalhador nesse assunto. Como que eu vou falar que ele está sendo assediado? Gente, tem ferramentas para avaliar isso. Então, assim, o assédio geralmente ele acontece com uma pessoa, pode acontecer com grupos, mas o ponto principal é, detectou essa situação, corrigir. Mas tem que informar lá. Se acontecer, se o consultor verificar isso em algum momento, isso tem que aparecer lá nos fatores de risco. Claro, ficou claro? Para mim está super claro. No próprio assédio também a gente tem ferramentas de avaliação, né? Não precisa ficar assim perguntando, e aí, você é assediado? Não. Você lembra de alguma de cabeça? Acho que aquele HSE mesmo tem. HSE tem alguma coisa? Tem coisa de assédio, não tem? Mas tem várias ferramentas aí. Eu vou fazer um compilado e até depois do congresso aqui, eu vou disponibilizar para vocês, vou compartilhar. Algumas até na palestra da doutora que ela disponibilizou, e aí eu passo para vocês. Hoje mesmo vai ter uma palestra interessante, uma mesa sobre psicossociais cognitivos, né? Eu não vou poder participar, você participa lá e conta pra gente. Eu participo, faço toda uma curadoria aí e disponibilizo os conteúdos para vocês, tá? Bom demais. Até a palestra da doutora eu filmei ontem, vou fazer um material aí para vocês, um resumo, tá? Bom, eu acho que a responsabilidade é muito grande aqui do meu lado, porque as pessoas vão, tem que perguntar isso, tem que perguntar aquilo. Tudo bom? Mas o objetivo, assim, primeiro que já tem 36 minutos aqui, né? Então queria mais uma vez super agradecer simpatia, generosidade, a humildade, né? Que ela tem de estar aqui conversando comigo. Então eu queria assim que você desse dica aí de 1, 2, 3 livros de ergonomia ou de não ergonomia que você recomenda, que você acha legal, que tem a ver direto ou indiretamente com a nossa área, né? Bom, eu sou da Escola Francesa de Ergonomia, então o que eu recomendo de cara é compreender o trabalho de transformá-lo. É só essa frase do título do livro, pra mim é tudo. Eu acho que a gente pode começar daí, né? Do Guérin. Guérin e outros. Mas esse livro vai ser lançado agora? Não, esse livro é bem antigo.
já está disponível em todas as livrarias, né? A gente colocou até uma foto da capa dele lá na palestra ontem, porque realmente eu acho assim que é a base para você entender qual que é o grande foco da ergonomia. Então, assim, de cara é esse que eu recomendo, porque tem dezenas de livros muito bons, né? Mas para a gente começar, pode ficar nisso. Eu fiz essas últimas semanas, doutora, um post, top 10 livros de ergonomia, né? E peguei os links da Amazon, fiz uma curadoria e compartilhei. E um deles foi o do Guerran. Ah, tá vendo? Então vocês já sabem onde vão encontrar. Então eu vou deixar aqui na descrição, seja onde você estiver assistindo esse vídeo, eu vou deixar na descrição aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, o link do Guerran, para você comprar direto da Amazon com desconto lá tal, tá? Vou disponibilizar para vocês. Também para ir fechando, qual que é a sua mensagem que você deixa para o pessoal em relação a essas questões de auditoria, de Ministério do Trabalho, de ergonomia, mais voltado para a ergonomia, né? Mas qual que é uma mensagem que você deixaria, assim, educativa para o pessoal? Gente, eu acho assim que esse sentimento do social, ele vai ser um divisor de águas, como diz minha colega Mara, que também é do grupo de formação desse sistema, né? Por quê? Porque é uma valorização do profissional que trabalha com isso. Então, assim, é o momento da gente também se dar o devido valor, né? O ergonomista não vender trabalhos ruins de uma maneira mais barata, que às vezes as empresas procuram um menor custo, né? Mas não, vamos fazer uma coisa de qualidade, vamos aproveitar o momento para dar um up assim, na carreira mesmo, né? Tem uma batalha da Bergo para ter CBO, para o ergonomista, então assim, vamos batalhar por isso e entender o quê? Que a fiscalização não é inimigo de ninguém, a gente é parceiro, né, dos profissionais técnicos da área de saúde e segurança, da ergonomia, para conseguir as melhorias que vocês se propõem o tempo todo lá. Então, acho que é isso, assim, essa abertura de falar mesmo, falar, eu tenho essas dificuldades aqui, o que a gente pode fazer, o que pode melhorar, acho que é isso, e assim, valorizar mesmo a ergonomia, que eu acho que agora é o momento da gente crescer com isso aí. Tá, eu não vou passar o contato da doutora, vocês vão ficar enchendo o saco dela, então se alguém tiver alguma dúvida que ela não respondeu aqui, que eu não perguntei, deixa nos comentários, manda para mim, eu vou fazer um pareto disso daí, um compilado, e aí eu tenho o contato dela, eu mando para ela, se tiver alguma coisa fora daqui, ela responde. Você quer deixar algum contato em termos de redes sociais para te acompanhar, se você usa Instagram, Twitter, Facebook? Eu sou meio fora das redes. Mineirinha, mineira. Mas aí, até uma coisa que a gente pode fazer, porque como vai ter essa reunião, né, de 17 a 19, se tiverem informações novas lá, a gente compartilha. Então ela vai se comprometer em passar para mim, que aí eu aproveito e já espalho para vocês. Divulgar, né, como é que está o andamento aí dessas supostas alterações, né, em que pé que tá. A gente vai atualizando vocês. O cronograma mantém, vai ser postergado, de implantação, vai para dezembro, como é que tá? Ela mostrou ontem, tá? Mostrei, mas é o que eu disse lá, não tem nada oficial ainda, isso está em discussão, uma proposta de faseamento, que seria entrar com alguns eventos mais simples de saúde e segurança no início, aí daí alguns meses entrar uns outros eventos, por exemplo, o 2210 lá da CAT, que é bem básico, bem parecido com o CAT Web, entraria, a tabela 1060, que é criada, né, pelo empregador com os ambientes de trabalho, essas coisas mais básicas entrariam primeiro e daí alguns meses outras coisas. Só que a data específica não tem, a princípio seria julho, depois outubro, mas tem gente já falando em outubro, então assim, informação oficial vai sair no site do E-Social, é de lá que é a melhor fonte, mais confiável, e daí, né, nos locais bons, eu vou compartilhar com vocês também depois. Mas só cuidado com as fofoquinhas mesmo de grupo de WhatsApp, porque está criando um estresse muito grande e desnecessário. Então vamos esperar que as coisas se fundamentem, se assentem direitinho, e aí a gente divulga o oficial para vocês. Bom, então, muito obrigado pela sua simpatia, por estar aqui doando seu tempo, né, compartilhando seu conhecimento, e agradeço a todo mundo que assistiu e acompanhe as atualizações. Até o próximo vídeo, que a gente vai para o congresso agora ver o que está acontecendo. Não podemos perder, né, as palestras. Obrigado, viu, doutora? Obrigada a você. Tchau. Tchau, pessoal.